Muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil, de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Que honra para mim receber vocês aqui nesses dois canais. Quero agradecer desde já a todos os meus amigos que me ajudam este trabalho, ajudam a minha família, ajudam a mim, Marcelo. Que o universo e o cosmos retribua e abençoe com muita saúde, paz e sabedoria. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Eu quero também agradecer a você, meu amiguinho, minha amiga, que me assiste independente do dia, da hora e do lugar, estão sempre aí assistindo os vídeos, né, deste trabalho, que é um trabalho forte, né, um trabalho onde poucas pessoas conseguem compreender, conseguem levar a sério, perante a complexidade de tudo que ele traz. Então você, querido, você, querida, muito obrigado. Que prazer ter sempre você aqui. Seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo mesmo, do fundo do meu coração. Hoje eu estou um pouco descaído, estou um pouco fanho, estou gripado, resfriado, não sei o que que eu tô. Ontem, após a live, eu dei uma febre. Rapaz, eu tava desse jeito assim, ó, tremendo debaixo das cobertas no febrão de 40 graus. E lascou tudo congestionado, garganta tá ruim. Cheguei até a pensar, falei: "Amanhã eu vou fazer o teste do covid, né". Mas não vou por enquanto não, deixa transcorrer aí, ver se eu melhoro. Então eu tô bem, assim, bem descaído mesmo, bem baleado, né, na base de remédio e a febre tá um pouco persistente ainda, né, mas eu tô, digamos, tocando o barco, tá bom? E cuidado você, meu amigo, minha amiga, o covid não acabou, a pandemia não acabou. Temos aí muitas pessoas se contaminando, muitas pessoas adoecendo e morrendo. Tomem cuidado, meus amigos. Cuidado, tá certo? Responsabilidade com nós e com todos é muito importante. E hoje eu quero fazer um vídeo muito forte. Hum, É forte hoje, Fabiana? Bastante. Fabiana, ai meu pai, essa noite eu não durmo mais. Essa casa vai ser atormentada a noite inteira. Eu falei, o bicho vai pegar, O né? bicho vai pegar e... Geralmente é assim. É, desse jeito. Eu quero que você preste muita atenção no vídeo de hoje, ele pode demorar. Esse vídeo pode talvez chegar a 2 horas de duração, porque é muito complexo. Presta muita atenção, analisa no estado de neutralidade, por favor. Existem vários blocos de explicações nesse vídeo de hoje. Então eu peço a você máxima atenção. Vou tentar fazer ele o mais rápido possível, porém ele vai ser grande e o mais bem explicado possível, tá bom? Bom, meus amigos, vamos recapitular um pouco o trabalho que eu trago para vocês. Ontem, no vídeo de ontem, falando sobre meditações, nós estamos agora no período da corrente de meditações, não é verdade? E nesse período é um período que eu quero trabalhar muito o espiritual de vocês, trazer alguns pontos, algumas reflexões. Algumas pessoas elas, né, me culpam muitas vezes por não conseguirem terem resultados e muitas, né, covardemente me chamam de covarde, picareta, que o que eu falo é tão fantasioso que elas não conseguem ter essa conexão que parece fantasia, utopia da forma que eu falo, que eu, né, mostro nos meus vídeos, mas a culpa é das próprias pessoas, é e não é, e eu vou tentar explicar isso da maneira mais clara possível. Você sabe que aqui é um mundo de fantasia, nós vivemos num mundo que não é real.
Por isso vocês nascem, não sabem quem vocês são, da onde vocês vêm, o que vocês são, né? Vocês não sabem nada sobre vocês. É o mundo da pura ilusão, meus amigos. Então vocês vão viver aqui um continho de fadas e viver um mundo cheio de modismo, cheio de coisa, cheio de modas, culturas, vicissitudes e tantas coisas que estão nessa realidade que você chama de vida, certo? Mas aí vem um dilema: você vai morrer. Você não sabe o que tem depois da morte, porque só quem morreu que sabe como é lá. Como se diz, né? O telefone não toca do lado de cá. O que é o outro lado? Fico vendo pessoas materialistas, egoístas, egocêntricas, viciadas, pessoas num mundo onde a televisão, a mídia, as músicas, a moda, a cultura, as animações, tudo te induz à escravidão. Tudo aqui é feito para te escravizar, tudo aqui é feito para te acorrentar. Você nasce, tem a cultura, tem as músicas, os filmes, animações, novelas, a moda em si. E tudo isso é feito para te abocanhar, para te destruir. Tudo isso é feito para te destruir. Existe uma falange, um grupo gigantesco de seres que vão trabalhar para fazer isso com você. Além deles estarem atuando nos governos, estarem atuando na grande mídia, e quando eu digo grande mídia, você tem que entender que a grande mídia que eu falo para vocês é televisão, cinema, música, entretenimentos, animações, moda, cultura, tudo que está ao seu redor e te influencia. Até o modismo das tatuagens, né? Até o modismo das tatuagens. Tudo que é moda, tudo que pega, né? Muitas pessoas falam, pô, você é muito careta, você é muito chato, né? O cigarro, o álcool, a bebida, as drogas e tudo mais. E às vezes, como por exemplo, eu disse para vocês, falei do café, né? Teve espírita aí tentando remediar que o cafezinho não faz mal, cigarrinho não faz mal, e que muitos defendem que até a maconha maldita não faz mal. Tudo faz mal. Por que que existe cigarro, café, bebidas alcoólicas, tudo que é muito popularmente mundialmente aceito e usado de forma mundial foi introduzido para aprisionamento dos humanos. Mas que forma de aprisionamento é esse para os humanos? São armadilhas para te destruir, para te escravizar, para te aprisionar. As propagandas, os comerciais. Quem não se lembra dos carros de Fórmula 1 com as marcas de tabagismo, né? Das marcas de cigarro, os cantores fumando, né? Todo mundo lá com seu cigarrão. O cigarro é um dos maiores males que existe nessa terra, porque através do cigarro você pula para maconha, você pula para as outras drogas. O cigarro ele é a porta de entrada para sua destruição espiritual, sim. O cigarro, seja ele cigarro normal, seja ele cigarrinho aí paieiro, de fumo, tudo que vocês verem, vai no centro de magia negra, no centro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e observa, tudo que eles adoram as entidades usar lá, você tem que falar, isso aí não presta. Você vai no centro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou de magia, repara as atitudes deles. Tudo que eles fizerem não presta para a humanidade. Você tem que falar, isso aí não serve para a humanidade. Tudo o que eles utilizam, consomem, fazem, você tem que fazer o contrário. Você tem que fazer o contrário deles.
as entidades que estão incorporadas, as entidades imundas, que atuam nesses centros. Uns chamam de orixás, outros chamam de isso aqui, aquilo lá, entidade, pai das contas. É tudo, digo para vocês, entidades imundas da espiritualidade. Quem são essas entidades? São os reptilianos primitivos. Lembra do vídeo sobre as Pleiades, os exilados das Pleiades, que eu fiz no meu canal aqui. Tem um vídeo chamado assim, Exilados das Pleiades. Lá eu explico que seres extraterrestres afastaram-se, digamos, da sua origem cósmica, do seu cristal cósmico, se tornando miseráveis seres cósmicos espirituais, e esses seres são extremamente miseráveis e são de classe reptiliana. Este planeta é de reptilianos e draconianos. Lembra quando eu fiz um vídeo? Eu acho que muitos de vocês se ofenderam, acharam ruim quando eu disse: olha, na minha opinião, 99% de todo mundo que nasce aqui é de origem cósmica estelar, draconianos e reptilianos, sendo que draconianos é bem a minoria, reptilianos são muito maiores, é a origem do povo da Terra. Tanto que este mundo é um mundo de aprisionamento também nesse sentido. Esses seres espirituais ou reais do outro lado do plano astral, do plano, né, que tem ali, um mosquitinho aqui. Esses seres do outro lado, essas entidades que vocês veem nos centros kardecistas, esses médicos que atendem, esses doutores, são os mesmos que estão lá transvestidos, né, lá nos centros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, é tudo, são reptilianos, todos são reptilianos e são justamente os primitivos. Os primitivos. Você já viu tanto que um médium kardecista fuma? Um médium kardecista, ele fuma e bebe muito. 90% ou praticamente quase todos. Termina a sessão lá de energização lá, nem sei o nome direito, esqueci o nome lá, né? Passar energia em você. Termina, você vai embora, eles vai lá tudo lá, só lá, batendo papo, cigarrãozão deles lá fumando. E tem uns que saem do centro e já passam no mercadinho para comprar uma caixinha de latinha de cerveja para levar para casa para beber. Fora outras coisas muito piores que eu já falei para vocês que acontecem. Isso eu estou falando do kardecismo, aqueles que parecem todo mundo de branquinho, parecendo seres de luz, falam mansos, muito educados, falam bem assim, com a voz bem de bondade, aqueles que adoram dar sopinha para as pessoas na rua, né, e aprisioná-las espiritualmente, esses mesmos. E temos a faixa aí que já são os bandistas, né, os batuqueiros, que na realidade é tudo a mesma falange, são os reptilianos primitivos. Primitivos. Há muito tempo atrás, eu tive um depoimento de uma pessoa no e-mail de relatos. Para vocês terem uma ideia, em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, um centro espírita kardecista, em cima é kardecismo, embaixo é Umbanda. Existe uma parte subterrânea, e isso também tem em Uberlândia. Em cima é aquele salão, as mesas, mas embaixo você desce, ali a coisa é horrorosa. Então vocês veem que é uma unidade espiritual de répteis, reptilianos, que são os pleiadianos. Não tem esses pleiadianos loirozinhos, olhos azuis, branquinhos, aí que muitos sem noções, meio malucões, gostam de aparentar, não. Isso é fantasia. Na realidade, é o mundo dos reptilianos. São reptilianos, sim, é esses dos olhos amarelos. Os olhos amarelos dos vermelhos são distintos. Os vermelhos são os orianos. Sim, trabalham com os draconianos, de Orion, olhos vermelhos. Tá bom? Não existem draconianos de olhos amarelos aqui. Draconianos de olhos amarelos aqui não se tem, somente reptilianos de olhos amarelos. Esses de olhos amarelos, eles são os pleiadianos, são os exilados das Pleiades. Os olhos vermelhos trabalham em conjunto com os draconianos de olhos vermelhos, que são os orianos de Orion. Sim, a unidade de Jeová, o grande Elohim, dragão vermelho de cristal de Orion.
Então você já está começando a fazer uma distinção, uma separação mental do que são os reptilianos de olhos amarelos, são os pleiadianos, exilados das Pleiades, que foram expulsos, e esses reptilianos trabalham no espiritismo kardecista, trabalham no esoterismo, trabalham na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, trabalham nessas linhas de gnose, trabalham nessas linhas de espiritualidade. E também são os mesmos que trabalham, por exemplo, na Wicca. A Wicca, né? E também temos uma outra que mexe com o ocultismo, que eles estão muito associados, que é a Goetia. Então são linhas de práticas de ocultismos que estão ligados aos reptilianos primitivos, aos pleiadianos, que se encontram no estado de miséria cósmica. Ou aqui você vai entender, são seres imundos espirituais. Então estou fazendo um apanhado do trabalho para vocês. Então nós temos os de olhos amarelos e os de olhos vermelhos. Os vermelhos é da classe draconianos de Orion, associados a Jeová. E os olhos amarelos são aqueles que vocês vão ver muito associados dentro das bruxarias, dentro do espiritismo, da espiritualidade, do esoterismo. Mestres ascensionados são todos eles. Fraternidade branca são todos esses reptilianos. As entidades do Candomblé, Umbanda, Quimbanda são todos eles. Esses médiums, médicos espirituais do kardecismo são todos eles. Os santos da Igreja Católica, todos os santos da Igreja Católica são todos eles. Então essa é a linha muito densa, são seres que te induzem aos vícios e querem acoplar-se e entrar dentro do teu corpo. Eles entram dentro do teu corpo e ficam dividindo o teu corpo, eles ficam em silêncio. Eles ficam em silêncio dentro de você. Não é do lado aqui falando, não. Eles estão dentro do teu corpo físico. Só que eles estão em silêncio para você não percebê-los. Você nem percebe que às vezes você tem um ser desse dentro do seu corpo, acoplado no seu espírito. E ele te induz o tempo todo, te tirando a paz. E é esse mesmo tipo de ser que vocês ouvem nos governos ocultos, quando os muitos dizem de sacrifícios de crianças, onde reptilianos comem crianças vivas, e isso é verdade. Existe sim o sacrifício de crianças. Crianças são devoradas vivas por reptilianos, que no caso estão materializados em câmaras secretas ocultas, isso cedido pelo governo, digamos, oculto, que serve a eles também, e ali são feitos os sacrifícios. Então você vai entender que reptilianos de olhos vermelhos, associado aos Dracos e ao Elohim Jeová, é uma vertente totalmente diferente. E aos olhos amarelos é uma vertente dos pleiadianos. Então, são duas vertentes. E isso é muito comum, né? O sacrifício, devorar as crianças vivas. São os de olhos amarelos. Sim, são os mesmos que são os santos da Igreja Católica, os médicos espirituais do kardecismo e toda aquela falácia, são os mesmos que trabalham com Wicca, são as entidades da Wicca, da Goetia, são os mesmos aí da Umbanda, são os orixás, é tudo essa banda bem apodrecida. É essa que domina você e é essa que rege o mundo. Esses seres, eles cultuam aos seres leviatãs, os polvos. Consequentemente, tem pactos também com seres da dimensão do espelho, que são geralmente os de forma de bode, minotauros, faunos, aqueles muito que você vê em filme como O Senhor dos Anéis, que são, eu já falei o que são as obras de filmes e ficções, e que você vê também aí como as Crônicas de Nárnia, muita obra para criança. Então aqueles seres mitológicos são seres de dimensão do espelho, e os reptilianos primitivos, os pleiadianos, estão associados a eles, que cultuam aos seres, povos leviatãs que coordenam e comandam este mundo podre. Então são duas vertentes e bandas diferentes.
Então vocês percebem que é uma unidade réptil, não é verdade? Pois bem, muitas vezes você não percebe, ou praticamente nunca percebe, mas são eles que coordenam a grande mídia, porque o governo oculto, ela é associada a essa banda dos olhos amarelos, dos pleiadianos. O governo oculto é associado a eles, não a banda dos orianos. Não. Então, as pessoas que fumam têm vícios, né? Vícios como cigarro, vício, aquilo que você introduz para dentro do teu corpo. O engraçado é que a pornografia, ela é uma vicissitude mental. A pornografia, ela te induz o quê? Ela te induz a você ao o gesto da masturbação, e quando você chega no momento do orgasmo, você libera uma energia, o seu corpo é como se ele suasse uma névoa energética, e aí os seres ficam ao redor para absorver, comer, mas os seres não estão dentro do seu corpo. Eles induzem você a ter atividade do ato com o teu corpo e aí eles vêm e comem, porque é como se, imagina o seu espírito suasse ectoplasma. Sabe quando você tá num clima meio frio e você tá fazendo uma atividade de corrida ou exercício e você começa a ver tipo um vapor saindo do seu corpo, é o calor. Imagina isso como ectoplasma. E quando você tem um momento do orgasmo, é isso que você solta sem você ver o ectoplasma, só que uma quantidade muito mais densa, muito mais de constância. E eles vão comer, eles ficam se alimentando. Mas tirando o ato de você fazer isso, que é proveniente da pornografia, que é aprisionamento mental, psicológico, existe aqueles que quando eles entram dentro do teu corpo, o que que é? É através da boca. Aqui, ó. É quando você fuma um cigarro, você está soprando para dentro. Quando você bebe, ou qualquer substância que você ingira, venha ingerir, ingere para dentro do teu corpo. Você sabia que você não gosta de cigarros? Você não gosta de cigarros. Não é você quem fuma. Nunca foi você quem fuma, meus amigos. Você não gosta de cerveja. Você não gosta de bebidas alcoólicas. Você nunca gostou, acredite em mim. Não é você quem bebe. Você nunca gostou de drogas, meu amigo, minha amiga. Você nunca usou. Usam usando o seu corpo. Toda vicissitude não é você quem faz uso. Não, meu amigo, não, minha amiga. Você não tem vício algum. O seu ser espiritual, o seu ser em si, literalmente puro e espiritual, ele não tem vícios. Seu espírito não tem vícios. Sabe quando você manda uma tatuagem no seu corpo que você achou legal? Você, em sã consciência espiritual, nunca tatuaria seu corpo. Porque os desenhos são símbolos, são toques espirituais que seres, por algum motivo, querem que você coloque isso no seu corpo. Não é você que gostou do desenho, não é você que achou legal, não. Você nunca acharia legal tatuagem. Você nunca gostaria disso se você estivesse em sã consciência espiritual, mas você não está. Cigarros, drogas, bebidas alcoólicas. Mas você vê isso tudo dentro de um sistema de modismo. Não é assim a televisão, os filmes? Quem controla a televisão, a indústria musical, os filmes, animações, eu já disse para vocês quem controla. Marcelo, você acabou de dizer que quem controla são esses reptilianos primitivos que mandam no governo oculto. Esses reptilianos que aparentam como seres de divindade e de luz nas várias vertentes religiosas, não é verdade? Tá aí, isso mesmo. É uma manobra espiritual deles aqui. Você não os vê.
E também eu disse já neste trabalho que temos a linha draconiana, eloínica. O que que é a linha eloínica? Muito distorcida, muito deturpada, mas vocês viram na série de Miguel, né? Eu expliquei para vocês que, usando até a Bíblia, que um fragmento sobre Jeová, um fragmento sobre um Elohim é muito poderoso, muito forte. Por isso que eu expliquei aquele exemplo que eles pegam ali 30 mentiras na Bíblia e colocam um fragmento de verdade de Jeová, e aí você vai vibrar pelo o Elohim, uma coisa brava, né? Então, se você pega 40 mentiras e põe um fragmento de verdade, aquele único fragmento de verdade, ele vai vibrar tão poderoso dentro de você, ele vai ser tão explosivo dentro de você, que vai lhe convencer dentro da sua limitação tridimensional, que todas aquelas 40, digamos, picos, pontos de análise são verdadeiros, porque você vai se iludir acreditando que toda aquela energia monstruosa que você sentiu é referência a um conjunto, quando não, é uma isca que está inserida ali de propósito, porque vibra poderosamente dentro dos seres cósmicos. Eu disse para as pessoas que os seres em estado de primitivismo tão grande, Jeová, ele repudia, ele odeia o Elohim, os draconianos, orianos e os reptilianos, orianos odeiam a banda dos pleiadianos. Eles têm asco, eles têm nojo deles. Jeová, dragão Elohim, os draconianos orianos e os reptilianos orianos odeiam, têm nojo, asco. Eles vêm como escória cósmica. A banda dos reptilianos dos olhos amarelos, que são os reptilianos pleiadianos, ou os primitivos, que estão aqui nesse sistema, nessas duas vertentes. E eu disse para vocês que, por mais que esteja deturpado, por mais que esteja misturado, mas quando você utiliza a autoridade de Jeová, como a Bíblia, como eu acabei de citar esse exemplo para você, que de 40 mentiras ou enganações, você põe uma verdade, ela vibra tanto que te induz a acreditar que todo o conjunto é poderoso e verdadeiro. Assim também é quando você administra a força de Jeová, ou o que muitos chamam de Deus. É por isso que vocês vão ver nas igrejas protestantes, não vou falar essas pentecostais, que misericórdia, pentecostal é a mesma coisa. Quem trabalha nas pentecostais são os primitivos, os pleiadianos de olhos amarelos, nas igrejas pentecostais. Mas muitas igrejas adâmicas, aquelas que trabalham sobre Deus, quando você o invoca, mesmo estando enganado, mesmo você estando ainda ali num sistema muito misturado, aquilo gera tanto poder e energia que os seres da banda daqui, eles, para vocês terem uma ideia, eles têm que acatar. Eles não suportam a força. A força de um Elohim, a força de um Deus é tão poderosa, que essa banda ela se ajoelha e ela se submete. Isso vai depender muito do emissário, daquele que porta a voz, daquele que mantém-se em força, ou aquele que atribui assim, na sua crença dentro de si, aquilo que ele acredita que ele possa fazer a serviço de Deus. É por isso que vocês veem aí que o espiritismo, essas religiões, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, vocês veem essas religiões, Wicca, esoterismo, isso não é nada perante as grandes religiões protestantes. Protestantes, que eu digo as adâmicas, como o judaísmo. O judaísmo serve a Jeová, serve ao grande Elohim. O Islã também serve ao grande Elohim. As igrejas de cunho cristã, as adâmicas, também servem de cunho ao Elohim. Então essas têm muito poder quando elas invocam a palavra, mesmo deturpado, mesmo e com muitas, digamos, confusões, mas só o fragmento de você dizer, né, em nome de Deus. Essa banda que estremece.
e essa nunca tem autoridade sobre essa. Por isso vocês veem que as igrejas são esmagadoras em tamanho, em número de adeptos, do que essas religiões de cunho, né, de cunho reptilianas. Porque a ordem de Jeová ela é muito poderosa. Eu já falei isso, já expliquei uns 2 vídeos só sobre isso. Aonde é que eu quero chegar com isso? Eu queria que você prestasse muita atenção a partir de agora. Espero que você já esteja prestando muita atenção, mas dobre. Eu nunca gostei de vicitudes. Sempre briguei com a minha mãe. Quando minha mãe fumava, eu não ousava conversar com ela, porque eu via que muitas vezes aquela mulher com cigarro na boca não era minha mãe. Então, às vezes, eu conversava com ela quando ela estava no sofá ou sentada na mesa de boa. Às vezes, quando ela estava bêbada, bebendo cerveja, eu era adolescente, fumando. Às vezes, eu ficava ali para vigiar o que estava dentro dela podia fazer com ela. Sim, o que estava dentro dela poderia fazer com ela. Mas eu não gostava de conversar com ela quando ela nem estava fumando. Era só quando, digamos, entre aspas, estava limpa. Entre aspas. Quando eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito na minha. Chato, sem graça, pelas pessoas. Fechado, muito no meu canto. Meus tios tentavam me classificar alguma coisa que pudesse dizer o que eu era, e muitos diziam: "Ah, o Marcelo ele é muito intelectual, né, ele é muito na dele, fechado na dele. Marcelo é muito intelectual", isso eu com 13, 14, 15 anos pra cima. Algumas tias minhas diziam: "Pô, o Marcelão, ele vai chegar um momento da vida dele que ele vai amadurecer, o Marcelo é muito fechado, o Marcelo não namora, o Marcelo é muito na dele". E eu passando por todo aquele conjunto de experiências espirituais que eu já cansei de relatar para todos vocês aqui nesses canais, e eu era dessa maneira, ao contrário que o meu irmão Renato, era tudo que a minha família gostava, né. Eu tinha vindo de uma família onde os homens eram pegadores. Quanto mais mulher que o homem tivesse, mais era o atestado de macho dele, né. Quanto mais mulher ele tivesse no seu cartel de transas, mais homem ele era. Era aqueles homens que, tipo assim, se você falasse: "Ah, o meu filho é gay", pra eles o mundo tinha acabava. Acabava o mundo. E se tivessem bêbados, ia espancar o filho na tentativa de fazer ele virar, no intuito mental deles, homem. Essa é a minha família, de muito machistas. E eu era classificado como um rapaz homossexual. Minha mãe chegou em mim para conversar comigo: "Você é gay, você é homossexual, você não namora, você não sai com meninas, a gente não vê que você é com meninas, a gente vê você com lugar, a gente só vê você dentro de casa. Só dentro de casa, é pra igreja, e nem na igreja lá você é muito fechado na sua, e que você é gay, se você for gay, fala pra gente, não tem problema, a gente quer saber o que que você é. Seus primos namoram, pegam, né, o seu irmão, você é gay, o que que é? Você não gosta de mulher, não gosta de nada, qual que é a sua, Marcelo?" Meu Deus, eu não sou gay, eu sou homem, sou hétero. Mas no momento certo eu vou ter uma namorada, no momento certo eu vou me casar. Mas eu não fui feito pra sair aí transando, namorando, agarrando, beijando quanto é mulher, não. Mesmo porque eu não vejo lógica nisso. Então eu era aquela aberração na família, né, pô, Marcelo é, né, aí uns tinham que classificar educadamente, ele é intelectual, outros: Marcelo ainda não é maduro, ele é muito, né, assim, maturo para a idade dele, quando ele tiver uma certa idade ele vai amadurecer". Era assim que eu era visto. E muitas vezes eu via meu irmão falar: "Você é um viado, você é um gay, você é um gay, você não sai pra lado nenhum, você é um cara antissocial, você é um cara sem graça". E meu irmão caçoava muito de mim. Ele caçoava, gozava,
E eu via o meu padrasto, né, o pai de criação, que é o pai biológico dele, dando risada. Ele adorava quando o meu irmão vinha me diminuir, porque aí eu via aquele semblante de prazer nele carregado, né? Você vê aquela satisfação interna, meio disfarçado, né? Mas eu via no rosto dele quando meu irmão vinha, né, querer tirar onda comigo. E eu via a satisfação do meu pai de criação quando ele, né, quando era o intuito me diminuir. E eu sempre fui assim. Sempre odiei cigarro, drogas, bebidas alcoólicas. Eu era um ET praticamente, ou era alguma coisa que não era humano. Só que quando meu irmão fez 17 anos, ele começou o que minha família é assim, minha irmã começou a namorar com 13 anos, e com 13 anos ela já praticamente, né, teve a sua vida adulta. Minha mãe era aquela muito liberal, se você quiser namorar, namora, se você quiser ter amigos, sai. Minha mãe não ligava a hora que nós chegava em casa, ela era muito liberal. E o que que aconteceu? Meu irmão com 17 anos de idade, começou com um tal de turminha de amiguinhos. Eu era o cara que, digamos, na família eu era o que não era o Careta. antissocial, careta, alguns me chamavam de homossexual, porque eu não namorava, não saía, não beijava na boca, não pegava ninguém, não pegava nada, pô. Na igreja eu era o doido. Na igreja eu era o doido. Falava, não, esse cara aí fala cada coisa, ele vê trem, não sei o que, né? Eu era muito na minha. E o meu irmão é o típico da família, né? Tá amigos, amizade, saía, passeando, saindo. E aí o meu irmão, com esse negócio de amizade, que eu digo, você que é adolescente, você que é adolescente, meu filho, eu te considero como um filho, você que é adolescente. Tenho idade aí já, eu tenho, mês que vem agora, eu vou fazer 44 anos de idade. Eu já tenho idade aí para ser pai de muito marmanjão velho. Eu vou dizer para vocês, meus filhos, minhas filhas, amizade não existe aqui nessa terceira dimensão. Você não tem um melhor amigo, você não tem uma melhor amiga. A amizade aqui é para te afundar. A amizade aqui é para te levar no fundo do poço, meu filho. Presta atenção numa pessoa que quer o seu bem. Ah, eu tenho uns amigos. Afaste-se. Viva a sua vida para você. Faça boas escolhas. Abandone o modismo. Abandone tudo aquilo que parece ser uma estante, né, uma vitrine que o mundo cultua. Afaste, meu filho, o mundo não pertence a não ser aquilo que tudo que é denso e aprisionador. E o meu irmão, seus 17, não 17 não, 16 anos. Amiguinho aqui, começou a andar de skate com os amiguinhos do bairro. E com 17 anos, meu irmão fumava maconha. Ele nunca fumou cigarros, nunca. Mas fumava maconha, começou a fumar maconha, virou maconheiro. Começou a fumar maconha daqui, maconha dali, passado. Tinha um outro primo da família super maconheiro que afundou ele ainda mais e virou um maconheiro que depois passou a cheirar cocaína e a fumar crack. E junto com as drogas vieram o vício do furto e do roubo. E o meu irmão já teve umas 10 namoradas, já morou numa casa, num apartamento com uma moça de família, mas o vício das drogas, porque tudo começa com um simples tacozinho, um simples: "Vamos aí, meu irmão, nada não, curte barato aí, é coisa rápida, isso aqui não vicia não". E o meu irmão virou um maconheiro, um drogado, um fumador de crack, cheirador de pó e ladrão. Ladrão, roubando o pai, roubando a família. Primeiro ele começou assim, ó, ele não roubava ninguém, ele roubava ele mesmo. Ele trabalhava, muito trabalhador, começou a tudo que ele tinha, ele vendia em drogas. Ele já teve uns 5 PlayStations. Ele tinha um PlayStation 2, depois teve PlayStation 3, PlayStation 4.
ele já foi uma cacetada de videogames, Xbox 360, eu não entendo de videogame, eu não sei muitos nomes disso. Já teve televisões, celulares, smartphones, trabalhava muito trabalhador, muito esforçado, demais da conta. Só vestia roupa de marca, muito orgulhoso ao extremo. E nunca perdeu a oportunidade de me diminuir. Porque eu sempre fui de usar roupa muito simples, eu não tinha dinheiro nem para dar o de comer direito para minha família. E quantas vezes ele até desfez os meus filhos no passado. Só que de trabalhar, 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 o dinheiro dele era tudo nas drogas, tudo que ele não parava com nada, porque ele trabalhou anos para usar drogas, maconha, cocaína e crack. Só que chegou uma época que ele não parava mais em serviço, ele não parava mais em serviço. E começou a roubar dentro de casa, porque como não tinha dinheiro fora, não tinha trabalho, pegava em casa, pegava dos meus pais, pegou já da esposa, que ele tinha uma esposa, roubava a sogra, roubava o sogro, roubava as cunhadas. E o duro do drogado, ele nunca fez, ele nunca fez, ele não faz. Nunca foi ele não sabe de nada. E ele roubava muito dentro de casa, do meu pai, da minha mãe. Porque chega uma hora que o drogado ele não tem, ninguém quer ele. Ninguém quer ele, ninguém aceita mais o drogado, ninguém aceita. Aí quem sempre aceita são os pais sempre aceitam. Então sempre ele volta para casa dos pais. E ele começou a usar drogas e roubar, não, perdão, e ele começou a roubar dentro de casa. Roubava do bolso do meu pai, roubava da minha mãe, sumia com as coisas e nunca ele não sabia de nada, ele não viu quem foi, sempre a mesma desculpa. Isso foi por anos. Ele foi internado em 3 clínicas de recuperação, 3. Uma era da prefeitura de Uberlândia, que praticamente lá o pessoal era tudo bandista e kardecista. Meus amigos. Às vezes na clínica ajudar a limpar, ela piora a pessoa. Seria mais ou menos assim como que algo, uma penitenciária, um presídio disfarçado, porque quando a pessoa vai presa, ela vai para o presídio, ela piora. Se o cara é bandido, ele fica bandido ao dobrado, ao triplicado num presídio. O cara é bandido, delinquente, vai preso, aí piorou, ele vai sair de lá muito pior. E essa clínica era mais ou menos assim, era de recuperação, mas o cara saía pior, lá ele aprendia a fazer droga, ele fazia droga por si só, aprendia, não sei, usava uns negócios de bicarbonato, sei que lá, fabricava sua própria droga, porque lá eu começava a ensinar, igual quando o cara vai preso na cadeia, chega lá na cadeia, o cara apenas é um batedorzinho de carteira, um furtador, sei lá, das contas aí, um furtador, chega lá ele aprende a ser assaltante, ele aprende a técnicas de assalto, até de assassinar as pessoas. Então lá o cara era um viciado em maconha, inveterado, que começou simples por um tapazinho, igual eles dizem, né? É inofensivo, curte barato, é só agora. Sempre é assim o começo. E chegou lá naquele momento, e quando vai lá para a clínica, quer dizer, aí lá o cara aprende até a fazer o pó, para ele cheirar. Até o pó. Então ele estava no estado onde ele fabricava até o pó, a droga dele. E aí ele entrou numa clínica de uma igreja evangélica de Uberlândia, o pessoal super rígido, a primeiro momento super rígido, ele já tinha passado por outras clínicas e saía, no primeiro dia que saía já usava drogas. E essa o pessoal foi muito rígido com ele, até achei muito agressivo, muito rígido, a forma que quando eu fui levar ele lá, que a minha mãe tinha pedido para me levar ele e deixar ele na porta, o pessoal tratou ele como se fosse um bandido. Sim, no sentido de desconfiança, de não dar crédito a nenhuma das palavras e falas dele, zero. Frieza, Foi né? uma frieza que até a Fabiana na época ela ficou assim: "Nossa, né, que horror", tipo assim,
Ser humano não pode ser tratado assim. E ele ficou nessa clínica por 6 meses. Nesse período, teve um acidente de carro dos meus pais, que minha mãe morreu. E muitas pessoas estavam aqui em 2018, no dia 9 de setembro de 2018, quando houve o acidente e bateu o carro e minha mãe faleceu naquele acidente. Aquele dia, para vocês terem uma ideia, era para eles terem ido embora para Guaxupé, no sul de Minas, é onde eles moravam, às 7 horas da manhã. Mas como no período de 6 meses da igreja, ele ia ser batizado no final, eles esperaram até 2 horas da tarde, que foi o final da cerimônia do batismo. E aí, quando eles pegaram a rodovia, 2h30 da tarde, de lá de Uberlândia a Guaxupé, são 4 horas e alguma coisa de carro, então pegaram um movimento de um fluxo muito forte, de um retorno de feriadão, que foi o feriadão de 7 de setembro de 2018. Muitos amigos acompanharam tudo. Eu me lembro que antes do acidente, uns 10 dias antes, ele precisava fazer um exame e eu peguei ele, na clínica e levei ele para fazer o exame. Eu falei: "Como é que tá, cara? Não vai usar drogas mais?" Ele: "Ah, eu sonho que eu estou usando drogas." "Você sonha que você usa droga?" "Sonho que eu uso drogas." E eu percebia, porque como médium eu via toda a aura negra, negra mesmo, preta, uma fumaça, uma esfumaçada, tipo fumaça de caminhão. E eu falei: "Esse cara aí tá de piada e não saiu das drogas não." Mas tudo bem. E uma coisa que eu percebi foi quando ele disse: "Eu finjo lá na clínica que eu acredito no que eles falam." Quando ele falou assim: "Olha, eu sonho que eu uso drogas e eu finjo que eu acredito", eu percebi: esse cara é o mesmo. Esse cara não mudou não, não mesmo. Porque o meu irmão, acredite, ele era kardecista, tá. Ele era kardecista roxo pleno. Ele ia com a minha mãe no centro, tomava passe, ele ia no centro para fazer desobsessão. Ó, desobsessão de kardecismo nunca funciona, tá. Só vou te dizer, você vai no centro kardecista, você sai com muito mais dentro de você. Você sai, se você chega lá com uns 30, você sai com uns 90. Essa é a realidade. Ele ia tentar fazer desobsessão do kardecista, ele lia todos os livros do kardecismo, que ele adora ler, é uma pessoa que tem um vício por leitura muito grande. Ao contrário que eu tinha um vício por leitura sobre coisas adâmicas, de Deus, Elohims, cósmicos, e ele já era o kardecismo. Mas nunca conseguia se libertar. Eu falava pra ele: "Cara, você não, esse negócio de centro, isso aí é só pra afundar." Igual quando meu pai ia na Umbanda, alcoólatra, chegava na Umbanda, olha que escárnio, olha que escárnio! Meu pai ia na Umbanda, para ele e o meu tio Carlão, que já morreu. Meu pai tá vivo ainda. Ele ia na Umbanda para tentar sair do alcoolismo. Sabe o que que a entidade falava para ele, meu tio? "Traz 2 garrafas de cachaça, que eu vou benzer aqui, baforar ela, e todo dia de manhã cedo, na hora que você acordar, você toma uma dose. Traz pra vós mexer, traz pra mim que eu vou te ajudar, meu filho. Meus filhos, vós mexer, meus filhos." Meu tio, meu pai levou lá 2 garrafas de cachaça pra entidade lá da Umbanda, lá no centro, lá, o preto das quantas, velho, não sei que lá, que as entidades, caboclo do cão, fazer benzer a pinga. E lá meu tio e meu pai com a garrafa de cachaça. Desse jeito: Vamos embora pra casa, Carlão, vamos embora, xará. Vamos, bora que nós vai parar de beber álcool. O alcoolismo vai sair de nós agora. Nós estamos aqui com a cachaça benzida pelo caboclo das quantas e o preto dos velhos da imundiça. Vamos lá." Rapaz do céu, é com meu pai parecia um demônio. Ele já acordava desesperado para beber a cachaça, que era o que a entidade mandou ele beber.
Tem lógica isso? Cara, é um escárnio do ser humano, é uma forma tão nojenta de tratar o ser humano, um deboche a você, ser humano encarnado, que essas entidades do mundo invisível fazem com você. Não, pior que o ser humano é tão cego, ele é tão retardado, ele é tão demente que ele não enxerga que esses seres espirituais imundos fazem isso com ele, zombando dele como um ser existencial. Beleza. Meu irmão saiu da clínica, teve um acidente e tudo, foi morar com meu pai, começou a roubar. Nó, limpava o velho. E ele começou a roubar no mercado, que quando ele chegava, o segurança falava: "Você não vai entrar aqui não, ladrão. Você não vai entrar aqui não, ladrão. A gente já sabe quem você é". E ele tem 1,86 m de altura, ele é mais alto que ele é um pouquinho, o Michael tem 1,88 m, ele é tamanho do Michael. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a pesar, pasmem, 50 quilos. Osso e pele. Ele, sabe aqueles viciados, cracudos, craqueiros, lá da Cracolândia, aqueles fim de linha, literalmente, ele estava daquele jeito. Meu pai já estava rezando para eles levar ele embora. Levar quem? Para ele morrer, para ir embora. Não tinha mais solução. Não tinha mais, não tinha mais escapatória. Eu disse: "Pô, ele é questão de tempo, eles vão matar ele, alguém vai matar ele da boca, vai assassinar ele, ou ele vai morrer das drogas", porque na realidade ele tem o quê? 50 quilos, ele é osso e pele. Um bicho, barbudo, cabeludo, parecia um bicho. Mas eu sempre meditei para ele, eu sempre pedi aos meus aliados que, se houvesse uma brecha, pudessem ajudá-lo. Que os aliados dele, os amigos espirituais dele, pudessem ajudá-lo, pudessem orientá-lo. Que se houvesse um mínimo de esperança para ele, que praticamente não víamos esperança, parecia ser um caso perdido, que se houvesse um mínimo de esperança que aquilo pudesse se confirmar. Minha irmã trabalha na polícia militar. A minha irmã, pelos contatos da polícia militar, conhece gente demais em Uberlândia. E a minha irmã entrou em contato. Foi ela que sempre, todas as vezes que ele ficou internado, não foi pago. Sempre foi a minha irmã, com os contatos dela, que ela arrumou para internar ele. E aquela clínica daquela igreja, a primeira foi da prefeitura de Uberlândia, que só tem umbandistas e kardecistas. Misericórdia, ali é sem palavras. Então, depois que ele foi, em 2018, ele estava na da igreja Assembleia de Deus, uma das pioneiras no Uberlândia. Tanto que a sede deles, em 1940, não tinha nada, não tinha Center Shopping, não tinha nem a Avenida Rondon Pacheco, a sede deles já era da mesma maneira que é hoje. Para os padrões daquela época, era uma coisa surreal. E é essa igreja que a minha irmã novamente entrou em contato com eles, disse: "Olha, ajudem o Renato. Ajudem o Renato, leva o Renato". Ele não queria ir não. Eu disse: "Olha, eu vou te buscar, eu vou com corda no meu carro. Se você não for, ou eu te encho de porrada, eu te amarro na corda. Cara, eu te trago amarrado os pés, os braços,
as mãos dentro do meu carro na parte traseira. Vem eu, a Carla, do lado e você atrás amarrado. E se tiver que eu te descer de porrada, eu vou te descer. Porque eu sei que as entidades que estão com você nunca vai fazer você querer ir. Meu pai já não quer ver nem você pintado de ouro, de diamante. Ele quer você longe daí. Ele não suporta mais você. Ele não quer mais você. Você vai voltar para a clínica da Assembleia. O Fabiano aceitou você, que é o gestor. Que é uma fazenda. É uma fazenda. Essa clínica é uma fazenda fora da cidade. E eu falei, você vai, senão eu vou te levar na porrada. Eu nem que eu te traga amarrado em corda atrás do carro. Você vem sentado no banco de trás com as pernas e os braços e as mãos amarradas. E eu te jogo lá dentro. Não, 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 eu vou. Não precisa desse extremo, não. Não precisa desse extremo, não. Falei, então você vai tomar atitude agora de homem. Eu e minha irmã demos a passagem de ônibus para ele, de Ribeirão Preto, São Paulo, para Uberlândia. Meu pai, quando ele saiu, meu pai diz: Suma, nunca mais quero nem te ver. Quero nem te ver. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, com a mala. E aí, quando ele chegou na rodoviária, o pessoal da clínica estava esperando ele e levou ele embora para a clínica. Ele ficou 6 anos em trabalho. Ele estava um zumbi, literalmente um zumbi. Perdão, ele ficou 6 meses. Falei 6 anos, 6 meses, desculpa, tá? 6 meses. Ele ficou em tratamento. O pessoal da clínica disse: olha, se você se recuperar, porque você é muito dedicado, nós vamos te contratar. Você vai se tornar um funcionário da clínica, carteira assinada, registrada, seus direitos, salários, e nós vamos contratar e você mora aqui na fazenda. Porque até o gestor era um drogado, que há muitos anos passou a trabalhar com eles e deixou as drogas. Tanto que ele falava assim, olha, na primeira vez que a gente foi entregar, ele falou assim, olha, não acredito que você fala não, porque vocês drogados, vocês que usam drogas, são tudo, digamos, manipuladores. Eu já fui, já usei droga. Eu sei que tudo que você fala é mentira. Tudo que você fala é mentira. Quem usa droga fuma maconha, quem usa. O maconheiro, o drogado que usa. Eu só fumo maconha. É mesmo, quem fuma maconha é só. É mentiroso pra caceta. É dissimulado o tempo todo. E as outras. Manipulador. Manipulador. O Fabiano falava assim: você é um manipulador. Eu não caio na sua, não. Já fui drogado. Fumei maconha. Depois eu usei outras drogas. Eu conheço a lábia do maconheiro, do craqueiro. Eu conheço a lábia de todo mundo. Não quero de vocês, não. O que você fala pra mim agora não tem relevância nenhuma. Tanto que a gente ficou assim, pô, você lembra? Eu fiquei, Nossa, eu fiquei nossa, ele chocada. tratou igual um cachorro. Foi, tratou igual um cachorro. Mas, bom, ele sabe o que tá fazendo, né? E é desse jeito lá. É uma coisa meio rígida, tipo quartel. E aí ele foi e ele entrou. Ficou 6 meses em tratamento pela segunda vez nessa clínica da Assembleia de Deus. E ele passou a ser funcionário, né? Engordou, tá até meio gordo, já tá meio semi-obeso, para vocês verem, hein? E é um funcionário registrado. E eu conversando muito com ele que minha irmã pegou Covid, minha irmã ficou mal, a gente ficou muito preocupado, pensei que minha irmã ia ter que internar, e nossa, a gente ficou muito preocupado. Ele que cuidou, ele veio, cuidou dela, do marido dela, das sobrinhas, ele que ia no mercado, ele ficou 10 dias cuidando da minha irmã. Isso. Só complementando o que você está Pode falando, falar. falando sobre a pessoa que ele é, Ele é bom de porque coração. isso aí é outra coisa, né? O que tá nele, tava nele Sim. e tal. Mas falando da pessoa
do ser dele, ele é uma pessoa muito carinhosa, uma Sim, toda a pessoa vida. trabalhadora É demais. demais. Lá, quando ele estava morando com seu pai, né? Ele que arruma a casa, ele que faz comida, um Sim. cozinheiro de mão É. cheia mesmo. Ele ama cozinhar. Eu acho que teria que. Se eu fosse É, ele, ele até mexe com falei ele para sabe mexer ele. com panificação, Falei para ele que padeiro, ele tinha que continuar nessa profissão, cozinheiro, que ele é. gosta, né? Então, assim, resumindo, a pessoa dele é maravilhosa. É, tanto que ele tem as qualidades. Esse vídeo, calma que vou chegar numa parte, vocês nem vai dormir essa noite. Calma, estamos aquecendo ainda para a parte barra pesada que virá nesse vídeo. Fica até o final e durma se você puder depois. E uma das coisas que o meu irmão fazia, ele tinha um hábito de, ele tinha uma maquininha de cortar cabelo, que eu até tenho uma para poder rapar minha cabeça. Fabiana tem um que uns 7 anos que eu não sei o que que é sentar na mesa de um barbeiro. Quem corta meu cabelo é a Fabiana na maquininha, ensinei ela. Pera aí, tem uns fiapozinhos aqui, ela vai. Opa, tem um negócio aqui, acho que é do meu fone de ouvido que tá aqui pregado. E a Fabiana que é a minha cabeleireira oficial já há uns 7 anos, ela que rapa a cabeça do Marcelão. E uma das coisas que o Renato sempre gostou de fazer, meus amigos, ó, vai deixando seu joinha aí, ó, hein? Vai deixando o seu joinha. Não esqueça, por favor, ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas. Sinaliza ao YouTube que esse vídeo é merecedor de chegar às pessoas que precisam. E você vai entender muita coisa que acontece na sua vida através desse vídeo. Que eu vou deixar ele até em destaque no canal por alguns dias. Deixa aí, dá aquela força pra gente. Uma das coisas que o meu irmão gostava de fazer era, ele tinha uma maquininha, ele ia pra praça, rapar a cabeça dos mendigos, fazer a barba, lavar o cabelo, ele tinha mania de cuidar dos mendigos nas praças. Isso aí sempre foi dele. Fazer barba, cortar lá os negros, cabelo desse tamanho, tudo encebado, ele limpando, né, cuidando. Ele tinha essa mania de fazer isso. Ele ia pras praças cuidar dos mendigos, né, fazer a barba. Às vezes o cara tava com o cabelo aqui, ele fazia a barba, arrumava, ficou assim, tá bonito, né. Ele gostava muito de cuidar dos mendigos, isso era uma coisa dele. Ele tinha prazer de fazer isso. E aí agora ele trabalha na clínica, né, ele virou um funcionário da clínica, já tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses que ele saiu de Ribeirão Preto, e ele é funcionário da clínica agora, né, trabalha. A gente sempre fica com o pé na frente ou atrás, né, vai demorar muito para ele, adquirir a nossa confiança. Tanto que ele ficou na casa da minha irmã por 10 dias cuidando deles, com Covid, brava mesmo, minha irmã ficou ruim, e ele voltou para a clínica lá trabalhar. E ele ajuda ao pessoal assim, ele faz o seguinte, a clínica tem, presta atenção nisso agora, que agora o vídeo vai desenvolver. Aqui tem a sede, é uma fazenda enorme, chique até, pra você ver. Aqui tá a sede, aqui tá aqui, daqui a aqui é mais ou menos uns 1 quilômetro, uns 700 metros. Quando o drogado chega, ele chega da rua, ele se estabelece na quarentena aqui. Ele fica aqui por, ele que sabe, eu esqueci, uns dias, ou um mês, sei lá. Depois que ele chega, aí depois ele é levado para a sede da clínica, nos alojamentos. Então ele não chega da rua e já vai para cá não. Por causa do Covid, ele chega, então ele vai chegar, ele vai ficar aqui. Vamos um pouco, tem a rodovia, tem um casarão enorme. Aqui eles ficam retidos por alguns dias e depois desses dias eles são levados para a sede da clínica. Ele é responsável para receber os que estão chegando da rua, tá? E eu tenho conversado muito com ele sobre o que ele anda vendo, qual a percepção dele. Ele que praticamente gastou a vida dele inteira usando drogas, né? E ele me mandou alguns áudios. Ele falou: gostaria de dar um testemunho para os seus amigos do seu canal. Eu falei: seria de muito bem-vindo, agrado. Eu que já fui afundado nas drogas. Você sabe, Marcelo,
eu era considerado como um peso morto, sem esperança. Falei: grava a sua percepção, nem que seja de um dia de trabalho, e me mande, que eu vou trabalhar o seu depoimento e eu vou trabalhar isso no meu canal, para meus amigos, que já testemunharam de eu falar de você, o qual você estava afundado nas drogas. Quero que você preste atenção nos áudios, que nós vamos ouvir os áudios e depois eu vou trazer mais detalhes para vocês. Eu vou colocar os áudios dele aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ele mandou para mim hoje, né? Presta atenção, por favor. Eu vou tentar colocar aqui, eu acho que já está no volume máximo. Deixa eu ver se está no volume máximo. Agora está no volume máximo. Amigo, amiga, presta atenção nos mínimos detalhes, que depois eu tenho muita coisa para falar. Eu disse que o vídeo hoje ia demorar. Marcelo, boa noite, irmão, a paz do Senhor. Marcelo, deixa eu começar a contar para você, aí depois você edita, né? Que eu trabalho aqui no Sarai, né? Que é uma clínica de recuperação, né? Da Igreja Assembleia de Deus, né? E a gente acolhe muitas pessoas de rua, na condição de rua. Na verdade, a gente não tem uma seleção. A gente seleciona as pessoas, né? Pelo exame médico, né? Pelos exames de Covid, né? Por doenças venéreas. Então, tem feito todo esse exame. E a gente tem uma seleção, seria essa, né? A seleção que eu falo que não tem é a questão de não tendo aqui qualquer pessoa, sendo independente da sua sexualidade, dependendo da sua religião, ela pode vir se internar no Sarai, né? A gente não tem esse tipo de seleção seletiva. Então, Marcelo, voltando, né? Então a casa ela não vê gênero, né? Ela não escolhe gênero. Na sua seleção, ela não escolhe. Que eu falo assim, da seguinte forma, que a gente pega pessoas que já tiveram homicídio, às vezes mais de um homicídio, né? Que estão em condição de rua, não usar droga tremendo, né? E isso traz toda uma energia ruim, traz toda uma espiritualidade negativa, né? Uma espiritualidade negra, e às vezes chega pessoas aqui com situação bem deplorável, às vezes não, é bem comum, desculpa o barulho. E bem comum mesmo, pessoas com mau cheiro enorme, que não tomam banho há vários dias, né, no uso de drogas há vários dias. Não é à toa que a quarentena 3 dias é só para eles descansar, então eles só dormem e se alimentam. Né? São poucos que levantam para assistir um filme, para assistir, entendeu? Só levantam para tomar banho, se alimentar né? E voltar a dormir. É dessa forma. E esses meninos que vieram, e aí quando eles vêm, passando esses 3 dias que eles passam mais dormindo, aí eles começam a sair da insanidade e entrar na sanidade, e aí começa a ter as lutas, né? A luta física, né? Que seria a falta da droga, né? A falta do cigarro, principalmente, a falta da bebida, né? E aí eles começam a ter também a luta espiritual. E aí eles fazem de tudo, né? Principalmente os que estão pelo tabaco. A gente tem que ficar atento, porque eles tentam enganar a gente de qualquer forma. E muitas vezes a gente vê que... Ele tá falando do tabaco, hein? Do cigarro e do álcool. Ao cigarro também como um forte indício de vício. Vou voltar um pouquinho para vocês. Perceba a ênfase do tabaco, cigarro, tabagismo e do álcool também. Não só das drogas. Porque lá eles não aceitam nada, não aceita fumar lá, beber. Lá é uma clínica até evangélica. Então, ao contrário da clínica, de algumas clínicas que aceitam o cara fumar cigarro, lá não. Lá você tem que estar limpo de tudo. Vou voltar, vou continuar, não vou interromper mais não. Presta atenção. Então, Marcelo, voltando, né? Então a casa ela não vê gênero, né? Ela não escolhe gênero. Na sua seleção, ela não escolhe. Que eu falo assim, da seguinte forma, que a gente pega pessoas que já tiveram homicídio, às vezes mais de um homicídio, né? Que estão em condição de rua, não usar droga tremendo, né? E isso traz toda uma energia ruim, traz toda uma espiritualidade negativa, né? Uma espiritualidade negra,
E às vezes chega pessoas aqui com situação bem deplorável, às vezes não, é bem comum, desculpa o barulho. E bem comum mesmo, pessoas com mau cheiro enorme, que não tomam banho há vários dias, né, no uso de drogas há vários dias. Não é à toa que a quarentena 3 dias é só para eles descansar, então eles só dormem e se alimentam. Né? São poucos que levantam para assistir um filme, para assistir, entendeu? Só levantam para tomar banho, se alimentar né? e voltar a dormir. É dessa forma. E esses meninos que vieram, né, e aí quando eles vêm, né, passando esses 3 dias que eles passam mais dormindo, aí eles começam a sair da insanidade e entrar na sanidade, e aí começa a ter as lutas, né? A luta física, né, que seria a falta da droga, né, a falta do cigarro, principalmente, a falta da bebida, né, e aí eles começam a ter também a luta espiritual. E aí eles fazem de tudo, né? Principalmente os que estão pelo tabaco. A gente tem que ficar atento porque eles tentam enganar a gente de qualquer forma. E muitas vezes a gente vê que eles estão sendo induzidos. Eles não fazem isso somente eles, o querer somente deles, entendeu? É algo que estão induzindo eles. Né? E nessa quarentena que ocorreu isso, esses meninos, eu tinha pegado um maço de cigarro, o isqueiro deles, que a gente recolhe tudo. A casa não permite nada de droga, nada de álcool, né? É abstinência total. E aí eu pus um armário sem nenhum deles ver. E eles, creio eu que eles foram induzidos, né, por demônios, a tentar arrombar meu armário. Né? Aconteceu um episódio numa queimada na mata aqui ao redor. A gente foi prestar, né, o serviço lá para apagar o fogo, e aí eu peguei eles tentando arrombar meu armário, né, esses 2 irmãos que na verdade entraram 3 e esses 2. E no sábado, né, voltando, né, eu vi bastante vulto durante todo esse período da quarentena e não me atentava a isso. Às vezes eu via vulto passando na porta da cozinha, às vezes eu via vulto passando ao redor da casa e eu não me atentei a isso, sabe? Não fui fazer minhas orações, não fui repreender, né? Porque hoje eu tenho essa autoridade dada pelos meus líderes espirituais, né? E eu não me atentei, né? E foram dias bastante difíceis, pelo menos com 2 acolhidos, um daqui da cidade, né, e o outro de uma cidade fora, de outro estado, na verdade, né, que a casa está começando a ser referência, né, em outro estado também. E como foi difícil, né, na questão de cigarro, na questão de procrastinação, na questão de prostituição, no falar, eles falavam muito de droga, né, que eu tinha que vigiar o tempo todo. Um deles saiu fora dos limites da casa, atrás de fumo. Ainda bem que o Espírito Santo me atentou a isso. A hora que ele foi acender o cigarro, eu tirei o cigarro dele, né? E aí a gente, devido a um convite que ocorreu aqui, de um dos vizinhos, porque a fazenda ela encontra-se em torno de na verdade, ocorreu o seguinte: a fazenda já existia e houve um condomínio de chácaras que ao entorno da fazenda, né? Que a gente está à beira de um lago muito grande, de uma represa na verdade, um lago de usina hidrelétrica. E então existem eventos aqui nas chácaras. Eles iriam fazer um evento de uma festa junina, chamaram, e eu vi que os acolhidos, somente esses 2, que o daqui de Uberlândia ou de fora, de outro estado, eles ficaram muito eufóricos, de uma forma que, tipo assim, você via que era muito além do físico, era algo mais espiritual. E aí eu resolvi, junto com a direção da casa, descer eles um dia antes da quarentena terminar. Nós preferimos correr o risco de os meninos do contágio do que perder 2 almas, né? E a gente desceu. Isso foi no sábado, nós íamos descer eles no domingo. Então descemos no sábado de manhã e no sábado entre meio-dia, na verdade. E aí os meninos se adaptaram bem com os outros, né? Que estão lá abaixo, na casa abaixo, no alojamento abaixo, que é dentro da fazenda. E então
período da noite, eu conversando com outro obreiro, de longe eu percebi que um dos irmãos estavam meio atribulado, sabe? E o outro irmão sempre atrás, né? Como se fosse um encosto mesmo, sabe? Como se fosse um demônio. Sempre que um ia, o outro ia atrás, sabe? E aí esse menino veio, me abraçou e me chorando, né? E falando, Renato, eu quero ir embora, né? Eu quero que você ligue pra minha mãe. E eu fui aconselhar ele, né? E agora, assim, foi a parte da luta mais espiritual. Eu levei ele para um lugar mais reservado, fui conversar para mim entender o que tinha acontecido. Ele me falou que um outro obreiro tinha dado um rala nele. Eu falei, não, irmão, eu tenho certeza pela índole, né, e pelo que eu conheço, porque ele foi meu obreiro quando eu estive internado, ele não te deu rala, ele te corrigiu. E aí eu pus a mão nas costas dele e fui fazer uma oração em silêncio, assim, ele né, desabafando e eu em silêncio. No que eu comecei a orar, ele se entortou os braços. Aí eu parei, né? Falei, opa, é algo muito mais. Chamei isso que eu escutei mais um pouco e chamei ele para descer. Fui, né, atrás de um outro obreiro, né? Na verdade, no que nós descemos, eu falei, ó, um outro obreiro vem de encontro comigo. Eu falei, ó, fica com ele que eu vou chamar, né? Que hoje ele tem uma autoridade maior do que a nossa, né? Nós estávamos nesse dia 3 obreiros, mas eu sou um obreiro mais novo, o outro irmão que estava conosco, ele é estagiário, eu não quero trabalhar nomes, né? E nós tinha um líder maior, né? Que é um obreiro também, mas ele é uma pessoa mais que já conhece mais a palavra, já conhece mais da parte espiritual. E aí ele antes de eu chegar nele, ele falou assim, irmão, se você, ele tá chorando, né? Eu falei, tá, cuidado, que se ora, ele vai manifestar. Eu falei, não, ele já começou, vamos lá. E aí foi a parte assim que a gente chegou perto dele, a gente abraçou ele, já começou a orar, ele já desabou no chão, já começou a contorcer, e ele contorcia de uma forma que ele parecia uma cobra. Sabe, ele parecia uma cobra, né? Os olhos dele se reviravam e voltavam, e ele dava risadas, e essas risadas bem tipo, só pra entender, tipo o Coringa do Batman, sabe? Aquela risada escrachada, longa, sabe? E a gente muito em oração, sabe? Oração e tentando proteger de forma que ele não se debatesse no chão, ele estava se debatendo no chão, não machucar as pontas, né, do corpo, né, cotovelo, ombro, joelho, calcanhar, cabeça, né, e a gente pedindo muito, repreendendo, né, em nome de Jesus. E aí, né, ele levantava, passava um pouco, vinha mais outro, né, demônio, e a gente pedia para ele né, falar que Jesus Cristo é amor, é bênção, e ele se recusava e novamente começava a se debater no chão e se contorcia e fazia força, e a gente preocupada em proteger ele não se machucar, né? E a gente repreendendo o tempo todo. E nisso esse amigo dele que estava acompanhando ele ficou a distância assim, de uns 8 metros, né? E a gente tentando, repreendendo, eu e o meu irmão, o outro obreiro mais experiente, né? Tá aqui na casa há mais tempo, né? Que tem uma unção muito maior. De uma hora para outra, assim, ele, né, acalmava, a gente levantava ele, perguntava para ele se estava bem, ele não conseguia falar, com a respiração, um tremor que ele o corpo dele chegava a quicar no chão. E aí começava novamente todo aquele trabalho, e isso foi, né? A gente trabalhava na parte espiritual e repreendia, né? E a gente tem certeza que isso foi muito mais do que um demônio ou dois, era uma potestade, né? Eram vários demônios, né? Sabe? E nesse período, assim, ele deu uma... Você viu que a gente viu que a fisionomia dele mudou, sabe? Ele tava mais relaxado, não tava tenso, ele olhou pra nós, assim. Esse irmão tava do lado direito dele, assim, bem... Esse menino que acompanhava ele tava do lado direito, bem distante. Ele olhou pra nós, deu uma risada novamente, com aquela risada do Coringa escrachado, e apontou pra ele e falou assim, agora é lá. Então, o que ele falou agora é lá, o outro irmão ele já encurvou, já jogou os braços pra trás, já torceu os dedos, né? E aí o irmão mais experiente que estava com nós, ele já... Né, o acolhido na verdade se encurvou, né, já torceu os braços para trás, já mudou o tom da voz, aquela voz mais grossa, já começou a gemer né, e abaixou, quase que em córcoras, né, quase que ficou encolhido igual criança, né, e a gente começou a gente foi direto lá, né? O nosso irmão mais experiente ficou com esse acolhido que apontou o dedo no chão, e a gente foi repreender e retirar,
esse mal que ocorre devido ao uso das drogas do outro irmão. E também foi mais 40 minutos, da mesma forma. Esse outro irmão, ele se torcia no chão, ele virava os olhos, ele gritava e ele foi muito mais forte, né? Que eu falo assim, ele usava de muito mais força física, ele não permitia que a gente chegasse muito próximo dele no começo, e a gente teve que ter muito cuidado para não machucar ele e não nos machucar, né? E demonstrando que o amor de Cristo ele é muito maior, né? E com muito amor, entendeu? Com muito, né? Oração fervorosa, a gente conseguiu repreender. Então a gente ficou mais ou menos 1h30, sabe? E isso é algo que que não me deixou, no momento não me deixou chocado, mas uma coisa que me deixou assim muito pensativo, muito reflexivo é que a hora que eu olhei para ele assim, que ele estava no chão, que ele fez aquela cara de riso, sabe? Que ela deu aquela gaitada e falou assim, agora é ali, sabe? O tanto que hoje, né, os demônios, essa potestade, esses espíritos nojentos, né? Eles querem tirar sarro com a cara deles, querem envergonhar, né? Eles querem nos envergonhar, né? E eles brincaram, eles humilharam, né? Lógico que eles tinham um propósito de, né? Que existe essa guerra espiritual e eles querem, de toda maneira, voltar conosco para o uso das drogas, voltar conosco para... eles querem nos destruir, a palavra certa é essa. Então foi algo de um aprendizado muito grande, sabe? Tanto do lado obscuro, lado negro, né? O lado da escuridão mesmo, né? Que você aprende que eles estão aí para realmente para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos colocar como vermes no chão rastejando, né? Eles não e tanto da parte da luz, sabe, a parte espiritual, onde, né, evocando o nome de Cristo, invocando o Espírito Santo, demonstrando amor, demonstrando cuidado para que ele não se machucasse, né, sobressai, né. Então é um testemunho muito grande que eu vi, né, através da forma que esses irmãos foram atacados, que o uso da droga ele acaba, o uso da droga acaba com o seu espiritual, ele acaba nossa, eu tenho hoje, nossa, eu me arrependo muito do que tudo que aconteceu na minha vida, me arrependo muito de ter dado tanta brecha, tanta abertura para que eu possa ter sido usado de forma errada, né? E foi assim, Varão. Bom, agora aí vocês. Bom, vocês puderam perceber que ele tem ali a visão religiosa pela qual ele se tornou, né? Ele era um kardecista, afinco, e ele passou a ser um evangélico, né? Ele, no que eu já ensinei para vocês, o que eu já passei para vocês, ele saiu da banda dos reptilianos primitivos e foi para a banda eloínica, a banda, digamos, de Jeová e dos Dracos, dos reptilianos de olhos vermelhos, os Orianos e dos arcanjos, né? Então você percebe aí que ele tem toda ali a sua crença na sua religião, mas é aquilo que eu digo, né? Embora esteja toda ali uma máscara, mas eles trabalham na linha eloínica. E a eloínica, ela impõe autoridade. O que eu quero mostrar para você? Se você prestar atenção no depoimento dele, ele mesmo diz, né? Que as pessoas ali, isso é só um, eu converso com ele às vezes, ele me fala muito mais coisas na ligação, né. Pessoas, principalmente vocês percebem que o tabaco, o cigarro, ele coloca as pessoas, ele fala: "Marcelo, eles ficam desesperados para fumar cigarro. Alguns ficam desesperados pelo álcool, mas Marcelo, 100% eles ficam desesperados pelo tabaco, cigarro". O cigarro, ele é a primeira porta de entrada. Pelo que eles chamam de demônios, que assim foi conhecido pela cultura religiosa, são essas entidades imundas que vocês veem na banda reptiliana,
São os orixás do candomblé, os orixás da Umbanda, são as entidades que estão ali, os caboclos, os pretos velhos e tudo mais que está ali. Esses são os seres imundos. Os magos, as bruxas, os seres da Wicca, da gnose, esse esoterismo, os mestres ascensionados, a fraternidade, Asta Cheran e toda essa baboseira é da parte da banda dos reptilianos primitivos, que é muito simples. Quando essas pessoas elas manifestam o que está dentro dela, oculto, eles se transformam numa serpente. Todo o seu gesto, suas mãos se tornam garras. As mãos voltam para trás e ela começa a serpentear. Quando ela cai no chão, ela começa a serpentear igual uma serpente. Isso é 99% das pessoas que estão realmente manifestadas. Todas têm o mesmo comportamento, porque é a legião dos reptilianos primitivos que tomou aquele corpo. O que eu quero te dizer? Se você fuma cigarros, você tem esses seres dentro do seu corpo. Não se assuste. Não se assuste que foi você quem os colocou. Marcelo, eu fumo. Você tem... Ixi, na minha mãe eu via vários. Você dentro do teu corpo, e se eu der a ordem e o comando agora, você se manifesta. Eu tenho responsabilidade, eu não posso fazer isso aí. Eu não sei como você tá. Mas se eu der a ordem e o comando, agora você se manifesta. Aí agora me assistindo. Nem sei que você só fuma um cigarrinho, você nunca nem bebeu. Se eu der o comando, você cai no chão. Rodopia, é só dar o comando. Mas é lógico que eu não faria isso. Se você bebe bebidas alcoólicas, é só eu dar o comando, você se manifesta. Só dar um comando aqui ao vivo, ou no vídeo pré-gravado. A energia está no vídeo. Você se manifesta aí agora. Se você usa drogas, é muito fácil fazer eles se mostrarem aí. Às vezes você está na sua casa, tá aí seu marido, sua esposa, seus filhos, sei lá, você vai rodopiar no meio de todo mundo aí. Mas eu só fumo cigarro, Marcelo. Mas vocês não viram? Que o cigarro, que é algo aceito mundialmente, você está... Não é você quem fuma, é uma entidade dentro de você. Sim, é uma entidade. Essas que você vai no centro espírita, a esses centros de Umbanda, Candomblé, eles estão fumando desesperados. Já viu? Eles fumam um atrás do outro, bebendo cachaça. Não é você não gosta de fumar, meu amigo, minha amiga. Você não gosta de cigarro. No seu estado sã consciência espiritual, você nunca faria isso. Você fuma porque tem eu vou dizer, um ser imundo dentro de você. Só pediu o chefe aí, ele se manifesta. E agora? É só pedir aí no vídeo agora, você se manifesta. Eu tenho autoridade para isso. Se você está tremendo aí, segura a barra. Você pode estar num tremedeiro aí, uns calafrios, não vão me manifestar, não. Segura a barra, que tem muita gente agora aí sentindo calafrios e tremendo. Calma, eu não vou permitir com que eles manifestem aí agora com vocês. Mas é para você perceber que o teu corpo, ele é usado não só por você. Tem muitos seres espirituais dentro do teu corpo que estão ali de uma certa forma escondidos, alojados dentro de você, que você não percebe que eles estão aí. Por isso você bebe aquela cervejinha básica, acorda desesperado naquele cafezinho, né? Acendeu o cigarro, você não fuma, meu amigo, minha amiga. Usam o seu corpo para fumarem. Você não gosta dessas coisas. Você não gosta de cerveja, você não gosta de comer carne. Você, na sua sã consciência espiritual, você nunca colocaria um pedaço de carne na sua boca. Ao contrário da pornografia, que é um aprisionamento mental, onde você ectoplasma para fora, todos que você ingere para dentro, fumaça, bebidas e comidas, isso
é trabalhado dentro de você. E uma coisa vai ligando à outra. É o que vocês veem como a cultura mundial. As propagandas de bebidas, né? Até esse tal de narguilé, ou narguilha, essa carniça que você põe na sua boca. Você acha que é você quem fuma? Pergunta para si, no estado pleno de consciência espiritual, se você faria isso. Muitas das suas tatuagens são eles que colocaram porque eles sabem o que elas significam astralmente, o que que é o poder delas, e eles falam: "Vou me tatuar este corpo, vou demarcá-lo com um símbolo astral que eu sei o que é isso lá". Aí você vê a televisão, os artistas, os cantores, filmes, animações, a cultura mundial. Tudo que é cultura mundial tem um lado obscuro por trás. Então você percebe, né, igual eles lá, simples pelo simples fato deles orarem, que a oração em si, na crença deles do Deus Elohim, é aquele negócio, não importa se é uma oração, só o simples fato como a Bíblia de 40 mentiras ou ilusões, um fragmento, reverbera e explode em energia, o fato deles mencionarem Deus no pensamento, até colocando ilusão de Jesus e tudo que da falácia religiosa, mas só de existir um fragmento de Deus, os seres espirituais tremem, tremem. É a energia elohínica. É por isso que eu falo para vocês, eu trabalho com a energia elohínica pura. E se eu der um comando, pelo poder de Jeová, você aí se manifesta na hora. E você achando que, ah, não, eu nunca pisei num centro na minha vida. Não, você fuma cigarros. Quem mexe com maconha e outras é pior ainda, cara. Álcool é um líquido, uma bebida nefasta. Você, na sã consciência espiritual, em momento algum nunca você iria fazer uso dessas substâncias. Se você o faz, é porque tem alguém dentro de você fazendo você usar para eles. Estão usando o seu corpo emprestado de forma oculta sem você perceber. Simples assim. E aí eu te falo, você acha que meditação, tendo um ser imundo ou uma linguagem religiosa, um demônio dentro de você, mas é um ser, uma entidade imunda, nefasta, dentro do seu corpo, alojado, morando aí dentro, dividindo o seu corpo com você, acha que sua meditação vai prestar? Você acha que vai prestar? Você tendo experiências pedindo ao cosmos, pedindo orientação ao seu eu superior, o seu ser cósmico, você acha que você vai ter algum êxito? Você acha que você vai ter algum êxito? Você não vai ter êxito algum em nada espiritualmente dizendo, porque você não passa de um objeto usado por uma entidade espiritual. Eles debocham, eles riem, eles escarnecem, eles brincam, e você pode ter mais de um dentro de você. Na minha mãe, uma vez eu contei, tinha 4 dentro dela. Ela nem sonhava, ela achava que Deus abençoava, ajudava. Ela com o cigarrão dela, ela tinha só 4 dentro dela, ocultos. Entende o que é a terceira dimensão, o mundo espiritual? Às vezes eu pareço ser chato, às vezes eu pareço ser uma pessoa muito invasiva, é para o seu bem, para te ajudar, para fazer você realmente ver o espiritual verdadeiro e ter a conexão com o universo, o cosmos real e não ilusório. Porque esses seres têm poder da manipulação da ilusão e fazer vocês sentirem e ver apenas aquilo que eles querem. Porque você simplesmente não passa
de um hotel, um carro, um imóvel que eles habitam dentro. Por isso que eu falo há 5 anos, não às vicissitudes, não às vicissitudes. Abandonem as vicissitudes da terra. Cigarros, pode ser o que for. Álcool, bebidas, carne, até o café que vocês acham que é inofensivo, ele é maldito. O que vocês veem esses seres adorando usar deve ser evitado. Porque vocês nunca farão conexão com o cosmos em momento algum. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Para vocês terem uma conexão com o universo, você precisa abandonar, afastar disso por alguns meses. Lembro de eu dizer para vocês que vocês têm que ter o quê? Uma limpeza espiritual. Não é um mês, não, meus amigos. Você tem que se limpar, porque como que funciona o magnetismo dessas entidades, desses seres dentro do teu corpo? Quando você fuma, você usa uma droga, você bebe bebida alcoólica, come carne, por um certo período, teu corpo fica o ectoplasma. Seria um resquício ectoplasmático dessas substâncias que você não enxerga no seu corpo. Enquanto tiver esse resquício, eles estão ali, sorrateiros e escondidos. Durante um período de limpeza energética que você possa estar, depois de um certo período, esse resíduo ectoplasmático, ele deixa de existir em você. E é onde eles saem. Porque estar dentro de você não é interessante para eles. Porque você não tem o que eles querem, o que ele busca. Eles não têm. Então, eles vão desacoplar, sair de dentro do teu corpo e vão procurar outros para eles alojarem dentro do corpo que vá fornecer o vício que eles querem. Mas para você perder esses resíduos, faça um tempo necessário de limpeza energética espiritual. Isso leva-se um tempo para isso acontecer. Leva-se um tempo para isso acontecer. Não é em 30 dias. Dependendo dos que estão dentro de você, demora-se alguns meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí a pessoa chega nesse trabalho, acha esse trabalho maravilhoso, sensacional, um trabalho fantástico, mas não dura porque a pessoa não tem o entendimento e o tempo necessário para se limpar, para se manter fixo nesse trabalho. Esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo espiritual e tudo que nos cerca e nos rodeia espiritualmente e que as pessoas não se dão conta disso. E as religiões são a maior armadilha. Porque, igual no caso do meu irmão, ele sempre vai estar andando em cima do fio da navalha. Eles sempre vão estar à espreita. Tenho conversado com ele, sem tirar a fé dele, que o salvou, mas preparando ele para um passo maior futuramente. Mas em si ele já percebe nessa distinção de sair da linha dos pleiadianos reptilianos, que quando a pessoa incorpora, ela tem atributos répteis de serpente, são eles, a energia deles, para uma linha eluínica, mas que tem os seus perigos também. Mas ela é mais, digamos, libertadora. Por isso que vocês veem que as igrejas, as religiões, os templos, as mesquitas, é algo esmagador perante a linha reptiliana, que são centros de espiritualidade e esoterismo, que é algo ó, mínimo do mínimo do mínimo. Então
Então, qual a moral da história? Para você perceber. Ah, eu quero conectar com o meu eu superior, com o meu eu maior. Como? Como? Se você tem seres dentro de você, literalmente dentro de você, fazem você pensar o que eles querem, fazem você usar os vícios que eles querem. Como? Por isso que eu sempre bato na tecla, abandonar-se das vicissitudes. Isso é um dos passos. Fora orgulho, vaidade, inveja, outros passos também. Abandonar o materialismo e tudo mais. É isso que eu tenho feito e proposto a vocês durante todo este tempo. Pare, pense, reflita e analise. Essa é a frase que eu sempre uso com todos vocês. Quer ir embora daqui, quer ir embora da Terra, quer irem para as estrelas, querem a conexão máxima com o universo. Vocês têm que entender o básico. Não dá para adaptar o cosmos ao universo, às suas comodidades tridimensionais. Você precisa se libertar de tudo isso daqui. É a libertação mental e energética. Ó, por exemplo, meu irmão, ele vai ficar, né, se ficar na religião dele, mas vai causar menos sofrimento para ele e para as outras pessoas próximas. Mas para o cosmos e o universo, vocês sabem que não tem como voltar. É um alívio temporário. Temporário. Porque no final das contas vai levar todo mundo ao mesmo lugar, não é? A terra lá, a terra original, a terra, né, da dimensão do espelho. Todos vão para o mesmo lugar, estar submissos aos mesmos seres. É meio uma coisa catastrófica, né? Você luta, luta, luta aqui, mas no final das contas todo mundo vai parar no mesmo lugar. Sim, meu irmão, na sua luta, entendendo esses seres, mas no final das contas, quando morrer, vai para a Terra original. E quem controla a Terra original? Os reptilianos primitivos. Catastrófico, não é? Assim como os que já são deles lá, já nessas religiões espiritualistas vão. Olha só, que catastrófico. Mas temporariamente está dando paz. Temporariamente está dando sossego, né? É o que importa. Mas para ir para as estrelas tem que ter algo a mais. Tem que ter algo muito a mais. E entender toda a espiritualidade, o mundo espiritual, entender o porquê vocês não se lembram de onde vieram e nem para onde vai. E a meditação, que é o período de corrente que nós estamos fazendo, é algo que é a oportunidade de cada vez mais crescer e engrandecer-se espiritualmente mais e mais e mais. Deixa seu joinha. Deixa aí quem não deu ainda. Deixa seu joinha no vídeo, tá? Muito obrigado. Minha família não é perfeita igual desses espiritualistas que eles são assim, né? A gente somos plenos, transparentes. Minha família não liga, a gente é como a sua, como você. Somos imperfeitos mesmo, igual a sua família, igual você. Não gosto desses espiritualistas hipócritas, que eles são perfeitos. Não, pelo contrário. A minha vida é de vocês é a mesma coisa. Pensa nisso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.